Imagine-se entrando em uma nova casa, desfrutando do carro parado na sua garagem, preparando malas para viagens já pagas, com dinheiro sobrando em sua conta e a liberdade plena de escolher como gastar o seu tempo. Isso não é fantasia distante e tampouco uma promessa vazia. É a realidade que pode se manifestar em sua vida se você aplicar aquilo que está prestes a descobrir agora. Permaneça comigo até o final, porque cada instante deste conteúdo representa um passo a mais em direção à vida abundante que você nasceu para viver. Antes de prosseguir, faça uma declaração de poder ao universo. Escreva nos comentários: "Eu tenho uma mente milionária". Essa simples frase é o ponto de partida, pois tudo se origina na forma como você pensa. Quando a sua mente se harmoniza com a energia da riqueza, toda a sua realidade começa a se reorganizar. Escreva agora: "Eu tenho uma mente milionária", e permita-se sentir a verdade dessa afirmação pulsando dentro de você. Cada comentário receberá um coração como sinal de apoio à sua caminhada rumo à abundância. O que está diante de você possui a força de transformar totalmente a sua vida financeira. Não é exagero, nem discurso ilusório. É como segurar uma chave que abre portas invisíveis, conhecida por poucos, mas disponível para qualquer pessoa que decida mudar de forma definitiva a própria realidade. O dinheiro não é apenas papel ou números em um extrato bancário. Ele é energia viva, uma frequência que responde diretamente ao estado interior de quem o atrai. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas constroem fortunas, enquanto outras passam a vida inteira enfrentando limitações e dívidas. Isso não acontece por acaso, nem pela sorte. Existe um padrão oculto, uma vibração específica que separa aqueles que multiplicam recursos daqueles que permanecem presos à sobrevivência. Hoje, você vai compreender como alinhar-se a esse fluxo e permitir que a abundância chegue até você de forma natural. Muitos aplicam esses princípios e, aparentemente sem esforço, veem seus negócios crescerem, suas contas bancárias prosperarem e novas oportunidades surgirem como se fossem guiadas por mãos invisíveis. Enquanto isso, há quem trabalhe sem descanso, lute com todas as forças e, mesmo assim, continue estagnado, sem entender o que impede o avanço. A diferença entre esses grupos não está na quantidade de trabalho, nem na inteligência ou no talento, mas sim na programação mental que cada um carrega em relação à energia do dinheiro. Observe como quem já possui riqueza parece atrair ainda mais prosperidade, enquanto aqueles que vivem em escassez estão quase sempre cercados de dívidas e desafios. Isso ocorre porque a energia financeira responde às crenças mais profundas. Se você acredita que prosperar é privilégio de poucos ou que sua vida está destinada apenas à sobrevivência, essa será a experiência que terá. Porém, no momento em que você entende que a abundância é acessível, que você merece prosperar e que existem princípios capazes de liberar o fluxo financeiro, sua realidade começa a se transformar diante dos seus olhos. Desde tempos antigos, escrituras já afirmavam que a abundância é direito de todos. Existe uma promessa sagrada que garante que o Criador abrirá seu tesouro para abençoar a obra de suas mãos, permitindo que você empreste a muitos e não precise tomar emprestado. Isso revela que prosperidade não é privilégio de poucos, mas uma herança disponível para todo aquele que ativa esse poder em sua vida. Agora, declare novamente a sua abundância. Escreva: "Eu sou próspero". Lembre-se, tudo nasce na mente. Quando seus pensamentos se alinham à riqueza, o mundo externo começa a refletir essa mudança. Escreva nos comentários: "Eu sou próspero", e sinta essa vibração crescer dentro de você. Cada declaração sua receberá um coração como símbolo de apoio à sua caminhada rumo ao sucesso.
Grande parte das pessoas nunca teve acesso a esse conhecimento de forma clara e, por isso, não conseguiram romper com padrões de escassez. Mas hoje, diante de você, surge a chance de reescrever a própria história financeira. Afirme agora: eu sou um ímã para o dinheiro e a riqueza flui até mim em abundância. Essa não é apenas uma frase bonita, mas um compromisso energético com a sua nova realidade. O que você vai ouvir a seguir pode ser exatamente a peça que faltava para a sua vida mudar completamente. O universo se move em ciclos, padrões e espirais. A mesma ordem que rege os movimentos das estrelas e galáxias também guia a vibração invisível das partículas. O dinheiro obedece a esse mesmo princípio. Ele flui por trajetórias regidas por leis imutáveis. Quando você se conecta a esse fluxo, a abundância corre sem interrupções, como um rio infinito. Mas se existe resistência, o movimento se quebra e a escassez toma conta. A grande questão é: você está permitindo que a energia da prosperidade circule livremente ou está bloqueando seu próprio crescimento sem perceber? A verdadeira chave para liberar esse fluxo não está apenas no desejo de ter riqueza, mas em construir dentro de si um campo magnético capaz de atrair recursos. Não basta querer, é necessário tornar-se um verdadeiro ímã para oportunidades. Esse processo exige uma mudança vibracional interna, um realinhamento de crenças e a postura mental de quem já vive a realidade desejada. Muitos sonham com mais dinheiro, mas carregam medos, inseguranças e sentimentos de não merecimento que afastam qualquer possibilidade de prosperidade. O vórtice da riqueza responde à frequência que você emite. Se sua mente vibra na escassez, a abundância se afasta. Mas quando você desperta sua energia financeira, portas se abrem e caminhos que antes estavam ocultos começam a surgir. A lei da atração está sempre em funcionamento, independentemente de você acreditar ou não. Tudo aquilo que você pensa, sente e sustenta em sua mente está moldando a sua vida. Se o medo da falta domina seu coração, ou se você teme perder o que conquistou, sua vibração permanece presa na escassez. Porém, ao substituir esses padrões por confiança, merecimento e gratidão, sua frequência se eleva e a riqueza começa a responder, aproximando-se de forma natural. Quando você se permite imaginar com intensidade e emoção verdadeira, a sua conta bancária aumentando, o padrão de vida se elevando e o dinheiro trabalhando ao seu favor, algo poderoso começa a acontecer. Seu campo energético se amplia e o universo responde, colocando no seu caminho pessoas, oportunidades e circunstâncias que o impulsionam em direção ao crescimento. Nada no universo escapa às leis vibracionais e a prosperidade segue exatamente o mesmo princípio. Os verdadeiros ricos não se limitam a trabalhar duro, eles cultivam uma mentalidade correta. Enxergam o dinheiro como aliado, nunca como ameaça. Não carregam medo de perder, pois sabem que a energia financeira é movimento constante e retorna multiplicada para aqueles que sabem utilizá-la. Já os que encaram o dinheiro como algo sujo, pesado ou inalcançável, permanecem aprisionados em batalhas intermináveis, sem conseguir acumular o suficiente para prosperar. Se você deseja ativar seu vórtice de riqueza, precisa assumir a postura de quem já vive em abundância. Isso não significa agir de forma irresponsável com os recursos, mas sim adotar uma consciência de gratidão e respeito por cada quantia, confiando que mais está a caminho. A maneira como você trata valores pequenos determina se o universo lhe confiará grandes somas. Afinal, se não valoriza o pouco, por que receberia o muito? A prosperidade começa no íntimo, quando você decide que é digno de recebê-la e vive em conformidade com essa decisão. Se este conteúdo está despertando algo dentro de você, clique no botão de apoio que aparece abaixo e fortaleça essa mensagem.
Sua contribuição é essencial para que possamos continuar compartilhando ensinamentos que transformam vidas financeiras. Essa jornada não tem nada a ver com sorte ou fatores externos, mas com alinhar sua mente às leis corretas. Já foi revelado que a verdadeira bênção não traz peso nem sofrimento, mas sim paz. O dinheiro não responde ao desespero, e sim à confiança. Quem crê no fluxo da abundância jamais fica sem. Por outro lado, os que vivem dominados pela ansiedade, pela insegurança ou pelo medo de perder, bloqueiam seu próprio progresso. É por isso que algumas pessoas parecem ter um toque mágico. Tudo o que fazem gera expansão, enquanto outras, mesmo com esforço intenso, continuam presas em dívidas e limitações. O segredo não está na força física, mas na vibração mental e emocional. Pergunte a si mesmo: qual é o seu sentimento mais profundo em relação ao dinheiro? Você realmente acredita que pode atrair grandes quantias? Consegue se enxergar próspero ou ainda se limita a pensamentos de escassez? A reprogramação mental é indispensável. Cada vez que surgir uma dúvida, substitua-a pela convicção de que o dinheiro flui naturalmente até você. A prosperidade pode não se revelar de forma imediata, mas o processo tem início no momento em que sua frequência muda. Pequenas transformações internas geram efeitos grandiosos, como um dominó que se espalha em todas as áreas da vida. Mesmo que hoje você enfrente dificuldades, ao decidir mudar sua mentalidade, já terá dado o primeiro passo rumo a uma transformação definitiva. A partir daí, sementes de riqueza começam a ser plantadas no solo fértil da sua existência. E tudo aquilo que é semeado, cedo ou tarde, cresce e floresce. Você não precisa compreender todos os detalhes de como isso acontecerá. Basta permanecer receptivo. O universo possui caminhos infinitos que ultrapassam qualquer lógica humana, e muitas vezes a abundância chega por conexões inesperadas, ideias repentinas ou oportunidades surpreendentes. Para que isso ocorra, é essencial permanecer em receptividade genuína. Não há como atrair prosperidade quando sua vibração está presa no medo ou na dúvida. Seu papel é alinhar mente e coração à frequência da riqueza, permitindo que o dinheiro flua sem barreiras. Quando você solta a resistência e reconhece a abundância como um direito natural, acontecimentos extraordinários começam a se manifestar em sua vida financeira. Empresários, investidores e milionários compreendem essa lei. Eles não operam na mentalidade da falta, mas vivem convictos de que sempre existirão novas oportunidades para multiplicar recursos. O que o distancia da vida financeira que deseja não é a sorte, nem o estado da economia. A diferença está em como você pensa e age diante do dinheiro. Ao transformar sua mentalidade agora, sua realidade financeira também se transformará de forma inevitável. Declare com firmeza: eu sou um ímã para o dinheiro e a riqueza flui até mim em abundância. Sinta essa frase se enraizar em seu ser. O dinheiro já está à sua espera, observando silenciosamente, pronto para entrar em sua vida no instante em que for convidado. E quando ele chega, traz consigo um potencial ilimitado. Cada recurso que alcança suas mãos é como uma semente. A prosperidade duradoura não se define pela quantia recebida, mas pelo que você faz com ela. O dinheiro, assim como sementes, pode ser desperdiçado, mal utilizado ou lançado em solo fértil e tratado com paciência, gerando colheitas abundantes. A forma como você administra seus recursos hoje molda a colheita que terá no futuro. Cada moeda pode ser apenas um meio de pagamento ou um instrumento poderoso de multiplicação, dependendo de como é utilizada. Se deseja ir além, torne-se parte da nossa comunidade de transformação financeira, tornando-se membro do canal. Essa decisão lhe dará acesso a conteúdos exclusivos e proximidade com pessoas que, assim como você, estão despertando para a prosperidade.
Quando o dinheiro é visto apenas como meio para satisfazer necessidades imediatas, ele se esvai rapidamente. Mas quando é tratado como recurso a ser multiplicado, sua relação com a abundância muda por completo. Pessoas com essa visão planejam, poupam, investem e permitem que o dinheiro trabalhe por elas, gerando ainda mais recursos. Enquanto alguns gastam sem direção, outros constroem fortunas com disciplina e visão de longo prazo. Escassez não é exclusividade de quem recebe pouco. Muitos que ganham grandes quantias vivem endividados porque não aprenderam a administrar. A questão central não é quanto entra, mas como você direciona o que entra. Existem pessoas que, mesmo com salários modestos, conseguem erguer patrimônios impressionantes porque aprenderam a multiplicar. Toda prosperidade consistente nasce de um plano sólido. Golpes de sorte podem gerar ganhos temporários, mas riqueza verdadeira exige estratégia. Quem deseja expandir precisa abandonar o impulso imediato e abraçar o planejamento como hábito. O dinheiro se multiplica quando é investido de forma consciente, protegido contra desperdícios e aplicado em fontes que geram renda extra. Não há mágica, e sim um ciclo previsível: plantar, cuidar e colher. A maneira como você enxerga o dinheiro molda as decisões que toma em relação a ele. Se acredita que é algo escasso e difícil, sua mente criará barreiras. Mas quando reconhece que a abundância é real e disponível, passa a agir em sintonia com essa verdade, e a prosperidade se manifesta. As oportunidades se tornam visíveis com muito mais facilidade para aqueles que já estão preparados para reconhecê-las e agir quando surgem. O medo de perder é o que impede muitos de darem passos importantes, e essa insegurança é justamente o que os mantém estagnados. Os grandes construtores de riqueza jamais deixam seus recursos parados, porque compreendem que o dinheiro, quando imóvel, perde valor diante do tempo e da inflação. Para quem possui mentalidade próspera, o dinheiro é servo, nunca senhor. Ele precisa estar sempre em movimento, circulando em investimentos, negócios e estratégias que geram novos retornos. Enquanto a maioria se concentra apenas em ganhar o suficiente para pagar contas e sobreviver, aqueles que cultivam a consciência da abundância estão sempre em busca de maneiras de expandir continuamente seus ganhos. A mente limitada foca no consumo imediato, enquanto a mente abundante trabalha pela construção de um futuro sólido e estável. O primeiro passo para multiplicar riqueza é aprender a viver abaixo do que se ganha. Isso não significa se privar, mas administrar com sabedoria, destinando parte da renda a investimentos e eliminando desperdícios. Pequenas mudanças nos hábitos financeiros, mantidas de forma consistente, produzem resultados extraordinários ao longo do tempo. A verdadeira prosperidade também está conectada ao princípio da generosidade. Muitos acreditam que acumular e guardar tudo é o segredo para enriquecer. Mas os maiores milionários e bilionários entendem que doar parte do que possuem os conecta a um propósito maior, ativando um ciclo poderoso de abundância. Ao compartilhar e ajudar outras pessoas, direta ou indiretamente, você gera um fluxo que inevitavelmente retorna multiplicado. Esse princípio está registrado há séculos em escrituras que prometem bênçãos àqueles que agem com fidelidade e generosidade. Não se trata de dar esperando retorno imediato, mas de compreender que o dinheiro circula entre aqueles que sabem administrar seus recursos com equilíbrio. Investir é um dos pilares mais sólidos para multiplicar riqueza. Trabalhar apenas em troca de um salário limita o crescimento, pois tempo e energia são recursos finitos. É por isso que quem possui visão de abundância coloca o dinheiro para trabalhar em seu lugar, por meio de aplicações financeiras, negócios próprios, imóveis ou fontes de renda passiva. Outro segredo dos prósperos é a diversificação. Confiar em apenas uma fonte de renda é arriscado,
porque qualquer imprevisto pode abalar toda a estrutura. Aqueles que de fato constroem riqueza criam diferentes fluxos de entrada de dinheiro e distribuem seus investimentos de modo a se protegerem em períodos de instabilidade. Assim, mesmo em cenários desafiadores, continuam crescendo. O tempo é um aliado poderoso daqueles que unem disciplina e conhecimento. Pequenos investimentos, quando mantidos de forma consistente ao longo de anos, podem se transformar em fortunas por meio do efeito dos juros compostos. O que parece pouco em um primeiro momento se expande de maneira surpreendente quando cultivado com paciência e constância. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque desejam resultados imediatos. Mas os verdadeiros ricos sabem que a abundância é fruto de um processo gradual. A disciplina financeira é a base que sustenta toda a prosperidade. Não adianta ter ganhos altos se não houver controle sobre os gastos. É comum ver pessoas que, ao aumentar sua renda, também aumentam de forma desproporcional seu padrão de consumo, anulando qualquer possibilidade de crescimento. Ser disciplinado é resistir ao impulso de gastar e priorizar escolhas que tragam retorno consistente a longo prazo. Da mesma forma, o aprendizado constante é indispensável. O cenário econômico, os mercados e as formas de investir estão sempre em transformação. Quem deseja prosperar precisa acompanhar esse movimento. Os financeiramente bem-sucedidos reservam tempo para estudar investimentos, negócios e economia, enquanto outros se limitam apenas a esperar o próximo pagamento mensal. Aqueles que se dedicam ao conhecimento financeiro tomam decisões mais seguras e constroem uma vida mais estável. É preciso também eliminar crenças limitantes que aprisionam a mente. Desde cedo, muitos escutam frases como "dinheiro é sujo" ou "os ricos são egoístas", o que cria bloqueios invisíveis contra a prosperidade. Tais ideias enraizadas no subconsciente impedem que o verdadeiro potencial financeiro se manifeste. Para multiplicar seus recursos, é necessário reprogramar a mente e começar a enxergar a riqueza como algo positivo, acessível e possível. A prosperidade não surge apenas de grandes conquistas, mas das pequenas escolhas conscientes feitas todos os dias. Independentemente do ponto de partida, qualquer pessoa pode transformar sua realidade financeira ao mudar sua forma de pensar, aprender sobre investimentos, controlar seus gastos e diversificar suas fontes de renda. Prosperidade não é um mistério reservado a poucos escolhidos, mas um caminho aberto a todos que desejam trilhar com inteligência e preparo. O ideal seria que a educação financeira fizesse parte dos primeiros aprendizados ainda na infância. No entanto, desde pequenos somos expostos a crenças que limitam o crescimento econômico. Expressões como "dinheiro não nasce em árvore" ou "dinheiro traz problemas" moldam a forma como passamos a enxergar a prosperidade. Muitas pessoas crescem acreditando que enriquecer é privilégio de poucos ou que para alcançar estabilidade é preciso sacrificar a vida além do razoável. Essas convicções funcionam como correntes invisíveis que prendem o potencial humano. A mente funciona como um terreno fértil. As ideias plantadas nela florescem conforme são alimentadas. Quem aprendeu a enxergar o dinheiro como algo difícil de conquistar, fortalece essa visão e age de acordo com ela, mesmo sem perceber. O subconsciente é o guardião dessas crenças, e quando alguém acredita que jamais será rico, cria comportamentos que confirmam essa profecia. Por isso, romper essas crenças é essencial para ver oportunidades onde antes só havia barreiras. O dinheiro não deve ser visto como inimigo, mas como uma poderosa ferramenta. Bem administrado, ele proporciona conforto, liberdade e segurança.
O sucesso financeiro não corrompe ninguém, ele apenas amplia aquilo que já existe no coração. Se o indivíduo é generoso, a riqueza o ajudará a espalhar mais bondade. Se é egoísta, essa característica se manifestará mesmo sem grandes recursos. Para superar crenças negativas, é necessário investigar de onde vieram suas ideias sobre dinheiro. Muitas vezes, elas não são fruto da sua própria experiência, mas foram herdadas da família, da sociedade ou do ambiente em que cresceu. Reprogramar a mente para a abundância é um trabalho consciente e contínuo. Assim como um atleta treina o corpo para conquistar alta performance, é preciso treinar os pensamentos para substituir limitações por convicções construtivas. Uma das ferramentas mais eficazes para essa transformação é a repetição de afirmações positivas. Ao declarar diariamente que a prosperidade faz parte da sua vida, essa verdade vai se enraizando no subconsciente até se tornar natural. O conhecimento também é um aliado essencial nessa jornada. Muitos evitam aprender sobre finanças por acreditarem que é complicado ou entediante, mas o universo do dinheiro segue princípios que podem ser estudados e aplicados. Quem decide se aprofundar em investimentos, empreendedorismo e estratégias financeiras, descobre que a riqueza não é obra do acaso, mas resultado de escolhas conscientes e organizadas. Os prósperos não são seres diferentes dos demais. O que os diferencia é a forma como pensam e agem diante do dinheiro. Muitos encaram o salário como um ponto de chegada, mas aqueles que prosperam de verdade o veem apenas como um recurso inicial, um combustível para criar novas possibilidades. Para essas pessoas, cada centavo é como um tijolo que constrói um patrimônio sólido. E o dinheiro não é apenas algo que se recebe, mas um instrumento que deve ser colocado em movimento para gerar ainda mais crescimento. A ideia de que enriquecer exige apenas trabalho incessante, sacrificando tempo e qualidade de vida, é ultrapassada. O verdadeiro caminho para a liberdade financeira está na inteligência estratégica, criar diversas fontes de renda, investir de maneira consciente e permitir que o dinheiro cresça sem depender apenas da troca constante de horas por pagamento. O medo da falta é um dos maiores obstáculos à abundância. Muitos gastam tudo o que recebem por receio de perder, enquanto outros deixam o dinheiro parado por medo de investir. O segredo dos prósperos é transformar esse medo em conhecimento e usar a informação como base para decisões seguras. Romper crenças limitantes também passa por observar quem está ao nosso redor. O círculo de convivência molda fortemente a visão financeira. Estar cercado de pessoas que acreditam que a vida é apenas luta e sacrifício reforça a mentalidade de escassez. Já a convivência com aqueles que pensam em expansão e abundância naturalmente amplia nossa visão de prosperidade. As Escrituras ensinam que a sabedoria é indispensável para alcançar riqueza. O livro de Provérbios afirma que o sábio, ao receber instrução, se torna ainda mais sábio. É o conhecimento que separa quem cresce financeiramente de quem permanece preso à estagnação. Aqueles que se dedicam a aprender continuamente e aplicam novos conceitos, conseguem perceber oportunidades que antes estavam escondidas. Prosperidade não acontece da noite para o dia. Ela é fruto de um processo constante de evolução. Pequenas mudanças no modo de pensar podem gerar transformações profundas ao longo dos anos. Quando alguém abandona a ideia de que a riqueza é inalcançável e começa a agir de forma estratégica, os resultados inevitavelmente aparecem. O dinheiro sempre se movimenta em direção a quem está preparado para administrá-lo com inteligência. Nesse processo, a gratidão exerce papel decisivo. Muitas pessoas vivem presas ao que ainda não conquistaram e, por isso, não percebem as oportunidades que estão ao redor.
Ser grato pelo que já se possui cria um campo energético poderoso que atrai ainda mais abundância. Gratidão não é se acomodar, mas valorizar cada conquista, mesmo que pequena, enquanto se avança em direção a metas maiores. A forma como você fala sobre dinheiro revela sua relação com ele. Expressões como "estou sempre sem dinheiro" ou "nunca consigo guardar nada" reforçam padrões de escassez e os fixam na sua vida. A linguagem molda a mente e a mente define o comportamento. Por isso, substituir frases negativas por afirmações prósperas transforma profundamente a relação com a riqueza. Oportunidades existem em todos os lugares, mas apenas quem possui uma mentalidade de crescimento consegue reconhecê-las. Muitos ainda acreditam que o sucesso financeiro depende apenas de circunstâncias externas, mas a verdade é que ele nasce de dentro. Quem confia na própria capacidade de prosperar encontra soluções criativas e descobre caminhos para alcançar seus objetivos. A autoconfiança é essencial, porque quem se enxerga incapaz de gerar recursos jamais buscará alternativas para expandir financeiramente. A mente é o maior ativo que alguém pode ter. Quanto mais treinada para enxergar abundância, mais a prosperidade se torna real e palpável. A maior prisão não é financeira, mas mental. Libertar-se de crenças limitantes é abrir as portas para um universo repleto de possibilidades. O primeiro passo para a riqueza é decidir mudar a forma como você pensa sobre dinheiro. Prosperidade não é privilégio de poucos nem fruto do acaso. É consequência das escolhas diárias, das estratégias aplicadas e do nível de comprometimento com o próprio crescimento. Quem compreende que a abundância é um caminho contínuo e não um destino final, constrói patrimônio sólido e duradouro. A verdadeira prosperidade não está apenas no acúmulo de recursos, mas na liberdade que eles proporcionam, na tranquilidade de saber que existe segurança financeira e na capacidade de viver sem a constante preocupação com dívidas. O dinheiro se comporta como a água. Quando bem direcionado, encontra formas de crescer. Quando mal administrado, desaparece. O que separa aqueles que desfrutam de fluxo constante de abundância dos que vivem correndo atrás de contas é a gestão consciente. Muitos não prosperam, não por falta de oportunidades, mas por não estarem preparados para aproveitá-las. A lei da atração atua de forma clara. Cada um recebe de acordo com aquilo em que acredita. Se você carrega a convicção de que nunca ficará rico, de que o dinheiro é escasso ou de que a vida é injusta, cria barreiras invisíveis que bloqueiam sua prosperidade. O universo responde ao que emitimos. Quem pensa na falta, atrai falta. E quem cultiva pensamentos de abundância, abre portas onde antes só havia muros. Mesmo aqueles que não nasceram em famílias ricas têm o poder de transformar sua vida financeira se estiverem dispostos a mudar a forma como enxergam e utilizam o dinheiro. O segredo não está em trabalhar até a exaustão, mas em trabalhar com inteligência, aprender a multiplicar recursos, criar diversas fontes de renda e construir ativos que gerem retorno constante. A abundância ilimitada está à disposição de todos que aplicam princípios corretos de forma consistente. Seguir os fundamentos da prosperidade traz benefícios que vão além do financeiro. O conhecimento sobre finanças traz liberdade, reduz preocupações e amplia a clareza para tomar decisões. Riqueza verdadeira não é apenas possuir bens, mas usar o dinheiro como aliado para realizar sonhos e gerar impacto positivo no mundo. Quando administrado com sabedoria, o dinheiro se transforma em uma ferramenta capaz de criar valor e mudar destinos. As oportunidades de crescimento sempre estiveram presentes, mas passam despercebidas por quem não está preparado para percebê-las. Aqueles que aprendem e aplicam os princípios da riqueza descobrem caminhos onde antes só viam obstáculos.
Pequenas mudanças de mentalidade, como substituir pensamentos de medo por convicções fortalecedoras, podem mudar completamente o rumo de uma vida. Quem domina esse processo adquire a habilidade de criar soluções inovadoras e de encontrar formas de expandir continuamente. O dinheiro flui com naturalidade para aqueles que o tratam com responsabilidade, disciplina e visão de longo prazo. Quando se compreende que prosperidade é um jogo que se joga ao longo de toda a vida e não uma corrida curta, as decisões passam a ser tomadas com base em estabilidade e futuro. Paciência e disciplina são virtudes indispensáveis para construir riqueza duradoura. Pequenos passos mantidos com constância geram resultados grandiosos. O universo recompensa aqueles que provam ser bons administradores dos recursos que já possuem. Quando você demonstra valorizar e cuidar do que tem, abre espaço para que mais dinheiro e mais oportunidades surjam em seu caminho. Quem não desenvolve disciplina financeira perde até mesmo grandes quantias que chegam de maneira inesperada. Essa é a explicação para tantas histórias de pessoas que, após receberem prêmios milionários, acabam mergulhando na falência. A ausência de hábitos sólidos e de uma mentalidade preparada para sustentar riqueza torna impossível manter a prosperidade. Ser próspero é uma decisão diária, que se renova a cada escolha. Não depende da sorte, nem está restrito a um grupo exclusivo. Qualquer pessoa, independentemente do passado ou da situação atual, tem poder de transformar sua vida financeira. O que define o futuro é a decisão que se toma agora, pois cada passo de hoje molda os resultados de amanhã. A vida está constantemente oferecendo sinais e oportunidades para aqueles que estão prontos para enxergar. Se o seu desejo é crescer financeiramente, saiba que as chances já estão por perto. É preciso apenas mudar a forma como enxerga o mundo, abandonar hábitos que não servem mais, romper crenças limitantes e adotar atitudes de quem já está preparado para receber abundância. Fortunas consistentes não são erguidas na pressa, mas com inteligência estratégica. Quem deseja multiplicar precisa evitar ilusões de enriquecimento imediato, pois elas frequentemente resultam em perdas, em promessas enganosas e investimentos arriscados. A verdadeira riqueza nasce da paciência, do aprendizado contínuo e do aprimoramento constante. A chave para acessar prosperidade sem limites está no compromisso com a própria evolução. Quem se mantém em aprendizado constante sempre encontra novos meios de expandir a renda e fortalecer o patrimônio. Cada livro lido, cada curso estudado, cada conversa com pessoas experientes é um tijolo que fortalece a base do sucesso. O conhecimento é, sem dúvida, um dos maiores patrimônios que alguém pode acumular. Seguir princípios corretos de gestão financeira inevitavelmente conduz ao crescimento. As Escrituras já ensinaram que quem busca sabedoria é exaltado, e isso se aplica tanto ao campo espiritual quanto ao material. Prosperidade é consequência de responsabilidade, de valorização do que já se tem e da aplicação consciente dos recursos. Paciência e perseverança são virtudes indispensáveis. Muitos desistem cedo demais porque não enxergam resultados imediatos. Mas a abundância não nasce de um esforço isolado, e sim de consistência ao longo do tempo. Quem permanece fiel aos princípios financeiros corretos, colhe recompensas grandiosas e duradouras. No final, prosperar vai muito além de acumular dinheiro. Trata-se de construir uma vida com propósito. Ter abundância significa poder escolher como investir seu tempo, para onde direcionar energia e de que forma gerar impacto positivo no mundo. A verdadeira liberdade financeira é viver plenamente de acordo com os próprios valores, sem limitações impostas pela falta de recursos. A vida responde sempre às atitudes que cultivamos.
Aqueles que alimentam mentalidade de abundância, buscam conhecimento constante e tomam decisões conscientes, atraem naturalmente prosperidade. Quem escolhe alinhar pensamentos aos princípios da riqueza e age todos os dias com disciplina, inevitavelmente colhe os frutos dessa escolha. Se o seu objetivo é alcançar liberdade financeira, o primeiro passo é ajustar sua mente para operar em sintonia com as leis que regem a multiplicação de recursos. A prosperidade verdadeira não depende apenas de técnicas financeiras, mas de clareza absoluta sobre o que se deseja criar. Quando a visão está definida, cada ação ganha propósito e direção. Quem sabe para onde quer ir, evita distrações e não se perde em ilusões passageiras. Essa clareza funciona como um filtro, separando o que constrói do que apenas consome tempo e energia. A jornada para a liberdade exige compromisso inabalável com a própria evolução, o que implica abrir mão de velhos hábitos e crenças que já não servem. Esse espaço liberado se transforma em terreno fértil para novas oportunidades. O autoconhecimento é um dos maiores aliados na construção da riqueza. Entender pontos fortes, limitações e padrões emocionais em relação ao dinheiro permite tomar decisões mais conscientes. Muitas vezes, o que bloqueia a prosperidade não é a ausência de chances, mas a repetição de escolhas guiadas por medos inconscientes. Conhecer a si mesmo é dominar a chave inicial da transformação financeira. A riqueza duradoura não é resultado de um único esforço intenso, mas do acúmulo de pequenas ações consistentes. Cada economia feita, cada investimento planejado e cada decisão estratégica se somam até criar uma base sólida. É como erguer um edifício. Um tijolo colocado diariamente pode parecer pequeno, mas com o tempo gera uma estrutura grandiosa. A prosperidade também exige capacidade de adaptação. O mundo financeiro está sempre mudando e quem não acompanha fica para trás. Pessoas prósperas não temem ajustar rotas, explorar novas ferramentas e conhecer modelos de negócios diferentes. Essa flexibilidade garante crescimento constante. Outro segredo dos grandes realizadores é a habilidade de criar valor. Em vez de buscar apenas ganhos imediatos, eles se concentram em oferecer soluções que melhoram a vida das pessoas. Quando se gera impacto positivo, o retorno financeiro é inevitável. É por isso que empreendedores visionários constroem fortunas. Eles resolvem problemas de forma única e consistente. A mentalidade de longo prazo é outro pilar indispensável. Quem pensa apenas em retorno rápido, sacrifica o futuro em troca de ganhos momentâneos. Já aqueles que mantêm paciência compreendem que a verdadeira força da prosperidade está em estratégias amadurecidas ao longo dos anos. Prosperidade também está conectada à energia com que se conduz cada projeto. Pessoas que agem com entusiasmo, dedicação e paixão atraem naturalmente parceiros, clientes e oportunidades. O dinheiro, como energia, sempre busca um campo fértil onde possa se multiplicar. Além disso, a capacidade de transformar dificuldades em aprendizado é essencial. Quem prospera não enxerga obstáculos como barreiras, mas como testes que fortalecem habilidades e ampliam horizontes. Cada desafio superado gera mais confiança e resiliência, qualidades fundamentais para sustentar riqueza a longo prazo. A inteligência emocional também é indispensável. Controlar impulsos, lidar com perdas e manter serenidade em momentos de instabilidade é o que diferencia decisões sábias de escolhas precipitadas que poderiam comprometer anos de construção. O autocontrole, em muitos casos, é mais valioso do que qualquer técnica financeira isolada. A prosperidade não se limita ao ato de acumular dinheiro, mas envolve a capacidade de multiplicar recursos com consciência e sabedoria.
Isso significa tomar decisões que não apenas façam o patrimônio crescer, mas que também o protejam contra crises, imprevistos e perdas desnecessárias. É como cultivar um jardim. Não basta plantar a semente, é preciso regar, podar e defender contra pragas. Da mesma forma, a gestão financeira requer cuidado e vigilância constante. O ambiente em que você se encontra tem impacto direto nos seus resultados. Estar ao lado de pessoas positivas que buscam crescimento e compartilham aprendizados acelera naturalmente o progresso. Por outro lado, ambientes marcados por reclamações, negatividade e mentalidade de escassez drenam energia e reduzem as possibilidades de prosperidade. A criatividade nesse processo é um grande diferencial. Pensar de forma inovadora, enxergar soluções fora do comum e encontrar formas de gerar valor em áreas pouco exploradas abre portas para oportunidades únicas. Muitas fortunas nasceram da visão de quem encontrou possibilidades onde os demais só viam barreiras. O uso inteligente do tempo é outro fator decisivo na construção da riqueza. Quem dedica energia a atividades de alto impacto avança de forma mais acelerada do que aqueles que desperdiçam horas em tarefas que não produzem resultados. O tempo é um recurso irrecuperável e administrá-lo com estratégia é um dos segredos para acelerar a prosperidade. A persistência, por sua vez, é o combustível dos grandes resultados. Haverá momentos de dificuldade, dias de incerteza e períodos de aparente estagnação. Mas aqueles que permanecem firmes, ajustando rotas sem abandonar o foco, colhem frutos muito maiores do que os que desistem no primeiro obstáculo. A generosidade também faz parte do ciclo da prosperidade. Compartilhar conhecimento, recursos e oportunidades cria um fluxo positivo que inevitavelmente retorna multiplicado. Grandes empreendedores e líderes já compreenderam que dar abre espaço para receber ainda mais. E para que essa jornada faça sentido, é indispensável ter clareza de propósito financeiro. Não se trata apenas de acumular valores em uma conta bancária, mas de usar o dinheiro como ferramenta para construir a vida que realmente deseja viver. Quando o objetivo é claro, cada decisão se alinha naturalmente para que esse propósito seja cumprido. Investir em si mesmo é uma das formas mais rentáveis de multiplicar riqueza. Cursos, livros, treinamentos e experiências que ampliam habilidades e visão de mundo aumentam seu valor no mercado e criam novas fontes de renda. Compreender que prosperidade é um estado contínuo de evolução garante que você jamais se acomode. Não importa o quanto já conquistou, sempre haverá novos patamares a alcançar. Essa mentalidade mantém o fluxo da abundância sempre ativo. A lei da atração explica que tudo aquilo em que você coloca foco, emoção e clareza mental tende a se manifestar em sua realidade. Ela não se limita a pensamentos vagos, mas responde à energia completa que você transmite por meio de sentimentos, atitudes e crenças. Quando a mente está alinhada com a abundância e o coração vibra gratidão e confiança, você cria um campo magnético capaz de atrair recursos, pessoas e oportunidades compatíveis com esse estado interior. Para ativar essa lei de forma poderosa, é fundamental ter clareza absoluta sobre o que deseja. O universo responde a mensagens nítidas e não a pedidos confusos ou contraditórios. Se de um lado você acredita que merece prosperar e ao mesmo tempo teme que isso não aconteça, está enviando sinais mistos que bloqueiam o fluxo. Clareza é como um endereço exato. Quanto mais definido, mais rápido sua manifestação chega. Outro ponto essencial é a coerência entre pensamento, emoção e ação. Não adianta apenas desejar abundância se seus comportamentos refletem escassez ou se suas emoções vibram medo e ansiedade. O universo responde ao conjunto do seu ser, não apenas ao que você imagina. Quando suas ações confirmam a confiança que você sente, você envia uma mensagem irresistível
e consistente ao campo energético ao seu redor. Visualizar é muito mais do que imaginar. É experimentar mentalmente a vida que você deseja, como se já estivesse vivendo nela. Essa prática faz com que o subconsciente aceite essa nova realidade como verdadeira e passe a criar caminhos para que ela se manifeste. Ao visualizar abundância, não se limite a bens ou números, mas sinta profundamente a liberdade, a alegria e a segurança que essa prosperidade traz. A gratidão é um acelerador natural da manifestação. Quando você reconhece e valoriza o que já tem, envia ao universo a mensagem de que está pronto para receber ainda mais. Esse estado de apreciação cria um fluxo contínuo de energia positiva, tornando você um ímã cada vez mais poderoso para novas oportunidades. Um erro comum é recorrer à lei da atração apenas em momentos de desespero. A verdadeira eficácia vem do uso constante, como parte do dia a dia, mesmo quando tudo parece bem. Manifestar não é um pedido isolado, mas a construção de um estado contínuo de alinhamento. O poder da palavra falada também é uma ferramenta poderosa. Cada vez que você declara algo com convicção, reforça no subconsciente a certeza de que aquilo já é real. Afirmações como "a riqueza flui para mim com facilidade e abundância" funcionam porque reprogramam a mente e, com o tempo, essa nova mentalidade atrai situações compatíveis. A emoção é o combustível da manifestação. Desejos frios e sem sentimento não têm força para movimentar energia. Por isso, ao pensar em riqueza, sinta intensamente a alegria, o alívio e a confiança que ela traz. Quanto mais genuína for a emoção, mais rápido ela moldará sua realidade. A paciência é parte essencial desse processo. Muitos desistem porque não entendem que o universo opera em seu próprio ritmo. Para que algo se manifeste, muitas vezes é preciso que as circunstâncias certas sejam criadas e que você esteja preparado para receber. O desapego também é indispensável. Isso não significa desistir, mas confiar que o que deseja já está a caminho, sem ansiedade por saber quando ou como virá. O apego excessivo gera resistência, e resistência bloqueia o fluxo da abundância. A lei da atração não age sozinha, ela caminha junto com a ação inspirada. Ideias, oportunidades e contatos aparecem quando você está alinhado, mas é preciso agir para que se tornem realidade. Quem apenas espera, sem agir, transforma o potencial em estagnação. Outro recurso poderoso é cercar-se de símbolos e gatilhos visuais que reforcem sua intenção. Painéis de visão, frases afirmativas, imagens e lembretes diários mantêm a mente focada no objetivo, fortalecendo a vibração emitida. O ambiente também influencia fortemente a energia. Espaços limpos, organizados e harmonizados comunicam prontidão para receber mais. Lugares caóticos e descuidados transmitem a mensagem contrária e bloqueiam o campo de atração. A lei da atração ainda responde diretamente ao nível de autovalorização. Se no íntimo você acredita que não merece prosperidade, bloqueia inconscientemente o que afirma querer. Por isso, trabalhar a autoestima e a confiança em si mesmo é parte essencial do processo. E há um segredo pouco mencionado. Ajudar outras pessoas a prosperarem amplia ainda mais o seu próprio fluxo de abundância. Cada vez que você ajuda alguém a crescer, envia ao universo uma mensagem poderosa, a de que acredita que há abundância suficiente para todos. Essa mentalidade expansiva cria mais espaço para que sua própria prosperidade se manifeste. A consistência é o que transforma a lei da atração em estilo de vida. Manter o foco, cultivar gratidão, praticar visualizações e adotar ações inspiradas diariamente é o que faz desses hábitos parte natural de quem você é. Lembre-se de que você não atrai apenas o que deseja, mas principalmente aquilo que se tornou.
Se o seu objetivo é riqueza, viva em conformidade com esse padrão. Cuide de suas finanças, trate o dinheiro com respeito, invista em conhecimento e permita que a energia da abundância esteja presente em tudo o que fizer. A alegria no processo é tão importante quanto o objetivo final. Quando você aprende a sentir prazer na jornada e não apenas na conquista, sua vibração se mantém elevada e constante, acelerando a manifestação dos resultados. No fundo, a lei da atração consiste em se tornar a versão de si mesmo que já vive a realidade que deseja experimentar. Quando essa transformação acontece por dentro, o mundo externo se ajusta naturalmente e a prosperidade se torna uma consequência inevitável. Esse princípio não é uma teoria abstrata, mas uma lei prática que pode ser aplicada diretamente na criação de riqueza e no crescimento de negócios. A lei da atração funciona como um espelho, refletindo de volta a energia, os pensamentos e as crenças que você sustenta de forma consistente. Se sua visão de futuro é próspera e expansiva, o universo encontra caminhos para alinhar oportunidades, conexões e recursos a essa imagem interna. Bob Proctor costumava ensinar que a mente é como um ímã, atraindo tudo o que está em harmonia com a frequência dominante dos pensamentos. Isso significa que, se você mantém a atenção em dívidas, preocupações e limitações, atrai mais dessas experiências. Mas, ao focar na abundância, no crescimento e em soluções criativas, você passa a atrair circunstâncias que ampliam o sucesso. Um dos ensinamentos mais poderosos de Proctor é a importância de sustentar uma imagem clara e constante da vida financeira desejada. Ele explicava que, ao manter essa visão carregada de emoção e convicção, o subconsciente começa a construir caminhos para que ela se torne realidade. Essa prática de viver mentalmente no futuro é uma aplicação avançada e estratégica da lei da atração. A energia que você coloca em suas ações determina a qualidade dos resultados. Trabalhar apenas em busca de dinheiro limita o campo energético, enquanto agir com paixão, propósito e comprometimento gera um fluxo muito maior. Outro ponto enfatizado por Proctor é que a lei da atração responde mais ao sentimento do que ao pensamento racional. Você pode repetir palavras de prosperidade inúmeras vezes, mas se no fundo estiver carregando dúvida, medo ou insegurança, é essa vibração que se tornará dominante. O segredo está em alinhar emoção e pensamento até que ambos vibrem na mesma direção. Para ativar o fluxo de dinheiro, é indispensável tratar cada quantia com gratidão e respeito. Proctor dizia que, se você não valoriza pequenas somas, fecha a porta para grandes valores. Essa postura cria um campo energético que sinaliza ao universo que você está pronto para receber mais. A visualização criativa também é uma ferramenta fundamental, especialmente para empreendedores e profissionais. Imagine seus projetos concluídos com êxito, visualize clientes satisfeitos, lucros em crescimento e novas oportunidades surgindo. Essa prática diária não apenas muda seu estado interno, como também amplia sua percepção para reconhecer oportunidades que antes passariam despercebidas. A lei da atração também se manifesta através das conexões certas. Proctor lembrava que quando sua vibração está elevada e seu foco está na prosperidade, você atrai naturalmente pessoas, mentores e parceiros que compartilham a mesma energia. Muitas dessas conexões acabam se tornando pontes para saltos financeiros significativos. Além disso, o ambiente físico em que você vive ou trabalha influencia diretamente sua capacidade de atrair abundância. Espaços limpos, organizados e inspiradores comunicam disciplina e prontidão para receber. A ordem externa reflete a ordem interna, e ambas são indispensáveis para manter o fluxo da prosperidade ativo. Um dos maiores bloqueios no uso da lei da atração é a resistência inconsciente.
é quando racionalmente você diz que deseja riqueza, mas no íntimo acredita que não merece ou que será difícil demais. Proctor reforçava que é essencial identificar e substituir essas crenças limitantes, porque funcionam como barreiras invisíveis que impedem o dinheiro de chegar. A prática da gratidão é uma das formas mais eficazes de elevar a vibração e abrir caminho para mais prosperidade. Ele incentivava seus alunos a manter um diário de gratidão, registrando todos os dias as bênçãos já recebidas, inclusive financeiras. Esse hábito simples, mas poderoso, altera profundamente a frequência vibracional. O dinheiro responde à clareza e à consistência. Pedidos vagos ou mudanças frequentes de objetivo confundem o campo energético. A lei da atração funciona de forma mais poderosa quando você mantém um propósito definido, sustentado por emoção positiva e ação constante. Nesse ponto surge o que Proctor chamava de ação inspirada. Não basta visualizar e declarar. É necessário agir sempre que surgem ideias, contatos e oportunidades. Quando você está alinhado, as ações corretas aparecem de maneira natural e geram resultados muito maiores do que o esforço forçado. A riqueza, sob a perspectiva da lei da atração, não é apenas acumular valores, mas viver em estado de fluxo. O dinheiro entra, é administrado com inteligência, se multiplica e beneficia outras pessoas, gerando um ciclo contínuo e exponencial. Confiar no processo é tão importante quanto desejar. Se você duvida da eficácia da lei, mina o próprio poder de manifestação. Proctor sempre dizia que fé e medo pedem exatamente a mesma coisa: acreditar em algo que ainda não se vê. A diferença está em qual deles você decide escolher. A prosperidade também depende da sensação de merecimento. Quando você acredita de verdade que tem direito a viver bem, ganhar dinheiro e realizar sonhos, envia um sinal claro ao universo de que está preparado para receber. Por isso, manter-se distante de conversas e ambientes que alimentam a escassez é indispensável. Proctor alertava que somos diretamente influenciados pelo meio em que vivemos e que se cercar de pessoas que pensam grande acelera a expansão. O uso consciente da palavra falada é outro recurso poderoso para moldar a realidade. Cada vez que você afirma com convicção que o dinheiro chega a mim de maneiras esperadas e inesperadas, reforça no subconsciente uma nova programação favorável à prosperidade. É importante compreender que a lei da atração não substitui o esforço, mas potencializa os resultados. Proctor resumiu isso dizendo que a ação é o elo entre a imaginação e a realidade. Quando você une pensamento, emoção e atitude, cria um campo imbatível para atrair e sustentar riqueza. O primeiro segredo para dominar a lei da atração é entender que a mente é a fonte primária de todas as experiências financeiras. Cada pensamento é como uma semente plantada no solo fértil do subconsciente. Quando regado com emoção e repetição, esse pensamento cria raízes e, inevitavelmente, se manifesta no mundo físico. Por isso, cultivar imagens mentais de abundância, segurança e liberdade é tão essencial quanto qualquer plano financeiro prático. A energia que você emite todos os dias funciona como uma antena, atraindo experiências que vibram na mesma sintonia. Se ao acordar você direciona seu foco para dívidas e dificuldades, está reforçando um campo de escassez. No entanto, ao iniciar o dia com declarações positivas e visualizações de prosperidade, altera sua frequência e abre espaço para oportunidades inesperadas. Bob Proctor sempre reforçava que o dinheiro é apenas uma das formas pelas quais a abundância se manifesta. Ele não é o fim, mas um meio para proporcionar liberdade, gerar escolhas e criar impacto positivo no mundo. Quando se compreende isso,
A prosperidade deixa de ser uma busca por acúmulo e passa a ser vista como um fluxo constante, em que os recursos circulam de maneira equilibrada e produtiva. A lei da atração se fortalece quando você elimina conflitos internos em relação ao dinheiro. Muitas pessoas afirmam querer enriquecer, mas carregam no íntimo a crença de que riqueza não combina com espiritualidade, simplicidade ou integridade. Essa contradição cria energia mista que bloqueia a manifestação. Substituir tais ideias por convicções como quanto mais próspero, mais posso ajudar, cria um alinhamento poderoso. Proctor recomendava escrever diariamente afirmações que descrevessem o estado desejado como: estou tão feliz e grato agora que minha renda cresce continuamente, proveniente de múltiplas fontes, de maneira constante e em expansão. Repetir essas declarações com emoção cria uma nova programação mental, capaz de influenciar escolhas, comportamentos e percepções. Esperar pelo momento certo muitas vezes é o que paralisa. A lei da atração responde à ação no presente, não à promessa de agir futuramente. Pequenos passos dados hoje, mesmo que imperfeitos, demonstram ao universo comprometimento. E isso abre portas que permaneceriam fechadas na inércia. A visualização, quando associada à gratidão antecipada, se torna ainda mais poderosa. Imagine sua conta bancária próspera, seu estilo de vida confortável e seu negócio em expansão, enquanto sente gratidão como se tudo já fosse real. Esse estado mental cria uma frequência tão intensa que o universo não encontra alternativa a não ser corresponder. Proctor enfatizava que a repetição é o segredo da mudança de paradigmas. Assim como a propaganda convence pela exposição contínua, a mente precisa receber diariamente mensagens de prosperidade para substituir padrões antigos de escassez. Não basta afirmar uma única vez. É necessário transformar as declarações em parte do seu diálogo interno diário. O ambiente mental que você cultiva é determinante. Alimentar-se de conteúdos inspiradores, cercar-se de pessoas otimistas e participar de conversas construtivas fortalece sua vibração positiva. Da mesma forma, evitar notícias e interações que geram medo e pessimismo é tão importante quanto praticar a visualização. Um dos conceitos mais fortes de Bob Proctor era: o que você segura em sua mente, você segura em suas mãos. Essa frase resume a ideia de que não existem limites para o que pode ser atraído, desde que a visão seja mantida com persistência e ação coerente. Uma prática valiosa é registrar todas as vitórias, mesmo as menores. Reconhecer ganhos diários acostuma sua mente com a ideia de prosperidade e a faz buscar mais experiências desse tipo. Isso amplia sua capacidade de atrair quantias e oportunidades maiores. Vamos reforçar sua mentalidade de abundância? Escreva nos comentários: o dinheiro vem até mim de formas inesperadas e infinitas. Esse simples ato de declarar abre espaço para novas possibilidades, pois acreditar é o primeiro passo para manifestar prosperidade. Quanto mais você afirma, mais seu subconsciente se programa para o sucesso. Escreva agora: o dinheiro vem até mim de formas inesperadas e infinitas, e declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como sinal de apoio à sua caminhada. A lei da atração também responde ao seu nível de preparo. Se deseja mais dinheiro, mas não tem clareza sobre como irá administrá-lo, o universo pode atrasar essa manifestação. Proctor recomendava preparar-se antecipadamente, criando planos para ganhos futuros, o que acelera o processo de atração. A emoção correta é outro fator crucial. Medo e ansiedade também são energias fortes, mas atraem o indesejado. Já amor, entusiasmo e confiança têm poder de atração muito maior. Ajustar a emoção que acompanha o desejo
É como ajustar o volume de um transmissor. Quanto mais alta e positiva a vibração, mais clara é a mensagem que chega ao universo. Outro aspecto poderoso é agir como se já fosse a pessoa próspera que deseja ser. Isso não significa gastar de forma irresponsável, mas adotar a postura, a disciplina e a organização de quem já vive em abundância. Esse comportamento cria coerência e a lei da atração responde rapidamente a essa sintonia. Proctor também ensinava a importância de escrever metas no tempo presente, como se já fossem realidade. Dizer "eu sou" ou "eu tenho", em vez de "eu terei", envia ao subconsciente a mensagem de que a realidade já existe, ajustando suas ações para materializá-la. Um dos equívocos mais comuns sobre a lei da atração é acreditar que ela funciona apenas com pensamentos positivos isolados. Na verdade, ela responde ao padrão dominante de pensamento e sentimento. Se durante a maior parte do tempo sua energia está voltada para o medo, será isso que se manifestará, ainda que ocasionalmente você pense em prosperidade. O autocuidado também é parte essencial desse processo. Ao cuidar da saúde física, mental e emocional, você comunica ao universo que se valoriza, e essa autovalorização reflete-se na forma como o mundo responde. A prosperidade se fortalece quando você celebra não apenas conquistas já concretizadas, mas também oportunidades que ainda estão em andamento. Proctor afirmava que celebrar antecipadamente é uma maneira de demonstrar fé no resultado, elevando a vibração a um nível em que a manifestação ocorre de forma muito mais rápida. Na essência, aplicar a lei da atração ao dinheiro é cultivar diariamente foco, emoção e ação inspirada. Bob Proctor deixou claro que você não atrai o que deseja, mas o que acredita ser possível e aquilo que está disposto a aceitar. Ao alinhar pensamentos, sentimentos e comportamentos com a imagem de abundância que deseja, essa imagem inevitavelmente toma forma em sua realidade. Se você chegou até aqui, quero reconhecer sua dedicação. Isso prova que você está comprometido com seu crescimento financeiro e se diferencia da maioria. Escreva nos comentários: "Eu permaneci até o final", para que eu saiba que você está firme nessa jornada. Vou deixar um coração como símbolo de apoio. Agora, escolha um dos vídeos que aparecem na tela e descubra como iniciar a construção da sua prosperidade desde o zero.